Vamos falar de um tema que tem a ver comigo, com você, com todos nós. Nós temos, na grande maioria das pessoas, há uma necessidade ansiosa de agradar, né? Há uma insegurança na gente. Boa noite, minha querida. E nós, às vezes, agimos com essa necessidade ansiosa de agradar o outro. É a mãe, é o pai, é o vizinho, é o filho, é o marido. E não tem nada demais em agradar, tá certo? Desde que você agrade a si próprio primeiro. É o egoísmo saudável. Primeiro eu coloco em mim o respirador, depois eu coloco no outro. Primeiro eu me amo, me agrado, me aceito, me ajusto, para depois eu ajudar o outro. Eu não posso fazer tudo pelo outro e esquecer de mim. Tá certo? Então, se você é aquela pessoa que considera o projeto do outro mais importante que o seu, que o tempo do outro vale mais do que o seu, o trabalho do outro tem mais valor do que o seu, satisfazer as necessidades do outro é mais importante do que satisfazer as suas necessidades, eu te pergunto, quem vai cuidar de você? Não é? Você vai estar cuidando dos outros? Quem vai priorizar as tuas necessidades? Quem vai olhar para você? Se você carrega o balaio do outro, ele não vai aprender a carregar. Pois é, Corina, né? Eu lembro muito das nossas conversas, né? Ter que fazer, ter que doar, ter que. Se você tem que, por que você tem que? Pois é. E eu passei muito por essa fase, ter que fazer, ter que agradar. A amiga me chama para ir para o shopping. Eu odeio shopping. Por que eu tenho que ir ao shopping com aquela amiga que vai bater pernas? E eu vou me cansar, e eu que detesto o shopping, por que eu tenho que ir? Se eu gosto de shopping, a amiga chamou, tudo bem, mas se eu não gosto? A amiga quer ir para farra, para balada, madrugadas lá fora, se eu não gosto e eu tenho que ir, eu tenho um problema. Quando você diz sim, Iracilda, minha querida, me dê notícias, Iracilda. Neise, boa noite. Então, se eu tenho que fazer um esforço enorme para satisfazer a necessidade do outro e eu esqueço de mim, eu tenho um problema. Quando eu digo sim a você, eu tenho que dizer não para mim, não é? Então, quem é que vai ganhar o meu não? Sou eu ou é você? Então, eu tenho que dizer sim para mim. Se o sim para mim coincidir com um sim para você, legal. Mas se eu tenho que me dizer toda hora não para dizer sim a você, então eu tenho um problema, tá certo? Então, ajudar aos outros é uma coisa, querer agradar o marido, fazer um jantarzinho bonitinho, querer agradar o filho, comprar um sanduíche, um brinquedo na rua é uma coisa. Agora, ter que fazer isso, eu tenho que fazer, porque se eu não fazer, não fizer, eu me sinto mal, eu me sinto culpada, eu sinto que não vou ser amada, então eu tenho um problema. Se eu faço isso para atrair a atenção das pessoas, para receber uma cotazinha, uma esmolinha de amor, pelo amor de Deus, então eu tenho um problema, tá certo? O agradar, o ajudar pessoas, o acolher tem que ser natural. Se eu tenho que tirar algo de mim para dar para você, então eu tenho um problema, não é verdade? Então eu sou Gorete Lima, eu sou a criadora do método Chave de Luz, que ajuda você a se conscientizar da importância da saúde mental e a promover o seu autocuidado. Nem sempre se pode ir a um médico, nem sempre se pode ir a um psiquiatra, nem sempre se pode ir a uma terapia, especialmente em tempos de pandemia. Nem sempre há recurso suficiente para pagar um processo terapêutico. Então, o Chave de Luz é uma reunião de técnicas que eu juntei na plataforma para você ter o seu autocuidado. Enquanto isso, eu vou te ajudando aqui a aplicar umas técnicas, se auto-aplicar e se ajudando. Eu tenho recebido muitos retornos das pessoas, agradecendo, porque já não estão mais ansiosas, já estão mais tranquilas, já conseguem dormir. Algumas já fizeram um desmame dos medicamentos,
só em assistir às lives. As minhas lives ficam no YouTube, lá no meu canal Gorete Lima, com 2 M's. Ficam também no IGTV do Instagram, @Gorete Lima, com 2 M's. E também no Facebook, o mesmo nome, Gorete Lima. E hoje a gente vai falar dessa síndrome de Wendy. O Wendy era aquela amiguinha do Peter Pan que fazia as coisinhas para ele. E Peter Pan é aquele rapaz da Terra do Nunca que não queria crescer. E o Wendy colaborava para ele não crescer. É uma coisa que eu vou bater aqui hoje. Se você faz a tarefa do outro, você impede que ele experimente algo chamado de evolução e aprendizado. A gente só aprende fazendo, não é verdade? Então, se você sofre desse comportamento repetitivo de ter que cuidar dos outros, dos filhos, dos maridos, da família, desde o preparo do banho, a escolha da roupa, a comidinha na mesa, e seus filhinhos não têm mais 5 anos, eles têm 30 ou 50, e você é a mãezona, a vovózona, cuidadora, é a pessoa que vive para agradar os seus afetos e não deixa que falta nada e não delega funções. Você, quando vai viajar, você faz a mala do seu maridinho, do seu filhinho de 25 anos, né? Conta as cuequinhas dele. A sua filhinha moça, você lava as calcinhas dela e você não deixa ninguém crescer. Você é a mãezona, a boazinha, a Wendy. Isso é compulsivo. É do tipo, só eu sei fazer. Eles não sabem. E eu preciso fazer, senão eles não me amam. Isso é uma compulsão. É uma compulsão. Essa live eu comecei ela semana passada, na quinta-feira, mas a internet deu uma travada. Eu espero hoje terminar. Já medi aqui, os megas estão perfeitos. E até contei o caso que um amigo meu ouviu, ele é Uber, uma moça que vinha chorando no carro e estava embriagada, e ele perguntou a ela o que estava acontecendo. Ela disse, posso contar? Ele disse, pode contar. Ela tinha um casamento de 18 anos e ela era essa mamãezona e fazia tudo para o marido, a ponto de pagar o curso dele de farmácia, ele sem trabalhar, e sustentar toda uma barra. E um certo dia ela chegou em casa e a mãe dela disse, ó, eu tenho uma coisa para te contar. Aí ela disse, o que é? Teu marido foi embora. Ela disse, foi embora, foi, pegou a mala e foi embora. E a filha perguntou, e ele falou o quê? Bom, ele falou que nunca te amou, só isso. Boazinha, né? A boazinha acabou de levar aí um choque imenso. A boazinha teve o tapete puxado, tá certo? E quando você se abaixa demais, tá lembrado dessa frase, né? Quem muito se abaixa, as caçolas aparecem, né? E quem vê, não agradece. Essa moça fez tudo por este homem e esse homem simplesmente arrumou a mala e partiu. Então, as pessoas que se culpam, têm pavor de rejeição, sofrem de um perfeccionismo. Essas são eu vou descrever a pessoa boazinha, viu? A boazinha. A mamãezona, a vovózona. São as pessoas que se sentem culpadas, têm pavor de rejeição. Elas sofrem de um perfeccionismo doentio, só elas sabem fazer. São pessoas ansiosas. Boa noite, Edilane. São pessoas ansiosas, perfeccionistas, de baixa autoestima, que cai fácil na manipulação do outro. Essas pessoas que se doam demais, que têm a síndrome de Wendy, né? E da boazinha, e da vovózona, da mamãezona, elas chegam a um processo de exaustão, porque elas se doam, se dão, faz e muitas vezes elas não recebem o devido reconhecimento. Elas doam demais. Quando você doa demais, você desequilibra a balança do amor. Na balança do amor, nós temos que dar igual e receber igual. Certo? Bert Hellinger é tão assim nessa igualdade que ele dizia, o marido botou o chifre, a esposa bota também. Ele dizia da igualdade, tá certo?
Não vamos para esse lado. Então, quem se doa demais, numa verdadeira devoção, acaba achando que vai ter esse retorno. Espera que caiu aqui meu celular. Deixa eu ajeitar aqui, está caindo aqui. Só um minutinho, deixa eu arrumar aqui esse... Por que que está caindo na hora da live? Só um minuto. Oh, peraí. Agora está certo. As pessoas que se doam demais, elas vão acabar desenvolvendo depressão, porque elas já são ansiosas, elas dão demais e no final vem a lapada e vem a decepção, tá certo? Quem dá demais desequilibra a balança entre o dar e o receber. Não é justo. Quem recebe demais não consegue pagar ao outro aquilo que está recebendo demais. Tá certo? Se você precisa se doar e carregar o balaio do outro para obter aprovação, você tem um problema. Se você se coloca em segundo plano o tempo inteiro, porque você prefere que o seu filho ou sua família tenha todo o conforto e você não, você tem um problema. Você não olha para si. Você sofre da síndrome da boazinha ou do bonzinho. Sabe, aquele marido muito bonzinho, bestinha, aquela mulher muito bestinha, o filhinho bestinho, a filhinha bestinha. Isso é uma síndrome. Mesmo que não seja doença, é um padrão de comportamento que a gente logo percebe. Ruth e Raquel. Quem era boazinha, né? Rutinha. Não é? Sempre um dos gêmeos é o bobinho. Né? E o danadinho é a Raquel. Na novela tinha muito isso. Então, o tema tem a ver com ansiedade? Tem. Porque a pessoa ansiosa, ela é insegura, ela tem uma necessidade imponente de agradar, de ser aceito, porque ela não tem autoestima. A pessoa ansiosa, ela fica se comparando com os outros, elas não conseguem ver a coisa boa que elas têm, ela só vê no vizinho, na vizinha, na irmã, ela se compara sempre para baixo, ela não consegue reconhecer as próprias vitórias, e a pessoa ansiosa, de tão insegura que ela vive buscando aprovação, tá certo? Ela tem que chamar a atenção, ela procura ser generosa, boazinha demais, para compensar, né, esse sentimento de que ela não é boa o bastante, ela não é merecedora. Então ela faz o serviço demais no trabalho, ela quer agradar o chefe, ela quer ser a Mulher Maravilha. Só que a Mulher Maravilha não é de ferro e uma hora a casa cai. Essa mulher cai com depressão, ela cai com alguma doença, os cânceres da vida. Eu atendi uma jovem cheia de cânceres e na conversa com ela, foi uma constelação familiar, eu percebi e ela confessou, ela não consegue dizer não. Como ela não consegue dizer não, todo mundo monta. As pessoas veem na sua testa o seu valor, é você que dá o seu valor, você dá o seu preço. As pessoas montam, certo? Eu ouço muita história de gente que diz, eu sou o pilar da família, todo mundo se escolhe em mim. Se eu sair da família, ninguém sabe fazer nada, ninguém sabe organizar a vida, ninguém sabe fazer a matrícula, ninguém sabe... Então tudo sou eu que faço. Essa pessoa tem uma terrível ilusão de que é bastante importante nessa família. E aí tem os espertos que se escoram nela e ela faz a tarefa de todos. Nem para os seus filhos você tem que fazer tudo. Deixe o seu filho buscar alguma coisa. A criação de que os pais fazem tudo para os filhos é o atestado de fracasso. Se eu faço tudo para os meus filhos, porque eu tive uma vida muito difícil e meu filho não merece isso, eu vou fazer tudo por ele. Então você está dando a ele um atestado de fracasso. E hoje estamos diante da geração Enem, né? E nem estuda e nem trabalha. A turma do Enem está aí, no seu sofá com o controle remoto na mão ou jogando videogame. E essas crianças têm 20, 30, 40 anos. A culpa é
dos pais, tá certo? E eu me incluo nisso também, tá certo? Quando eu deixo de imputar ao meu filho aquilo que é a obrigação dele, eu estou errada também, tá certo? Deixe os filhos crescer. No Japão e na Suíça, as crianças são tratadas como mini adultos. Vocês já viram alguns filmes das criancinhas japonesas varrendo a casa, limpando a escola, lavando a roupa, não é? Na Suíça, eu tive uma paciente minha, que ela foi trabalhar numa escola lá de criancinhas pequenininhas. E ela foi vestir um casaco com uma criança. A criança de 1 ano e meio, 2 anos, elas vestem o próprio casaco, calçam o próprio tênis, amarram o próprio cadarço, tá certo? Preparam o próprio lanche, forra o paninho, come, limpa a mesa. Essa é o bebê suíço. Como seria o bebê no Brasil, não é? Não deixamos as crianças crescer. Eles não sabem fazer os bichinhos, não é? Então esse mimo e esse denguinho brasileiro impede o crescimento saudável e autossuficiente das nossas crianças e dos nossos jovens. Tá certo? Você, o ser humano, é um preguiçoso por natureza, um escorão. Adora a zona de conforto. Mas você não é obrigado a carregar o fardo de ninguém. O Winnicott falava da mãe suficientemente boa. Suficientemente boa. As girafas, as mamães girafas, quando as girafinhas estão crescendo, ela derruba eles o tempo inteiro, que é para poder eles sozinhos se levantarem e fortalecerem as pernas. Isso é uma criação da mamãe girafa, tá certo? Uma coisa é você ajudar a família, fazer um favor aqui, outra acolá. Outra coisa é deixar a família montar em você e te chamar de pilar. Pilar, vulgo escora. Você não é escora de ninguém, tá certo? E no final, esses pilares e essas escoras são os mais odiados da família. São chamados de manipuladores. No final, a gente que é pilar, que quer ajudar, é chamado de quê? Manipulador, intrometido. Tá certo? Então, a sua função é até de ajudar a família. É até de ajudar marido, filho, tal, tal, tal. Mas não de carregar nas costas. Tá certo? Experimenta na tua família fazer 99 e não fazer 100, para tu ver quem é você e quem são eles. Experimenta não ser, né, a tão maravilha, tão mulher maravilha que você se propõe ser. Experimenta dizer não a um membro da família, se você é aquela do sim. Tá certo? Então experimente dizer não para o outro e sim para você. A síndrome da boazinha, o complexo de Wendy só vai adoecer você. Muita gente sofre porque não diz não. Não consegue dizer não, não consegue delimitar a ação do outro, deixa o outro manipular. Tem filho mandando em pai, tem filha mandando em mãe, tem filha ou filho com poder financeiro maior mandando nos pais. Tem pais analfabetos recebendo ordem de filhas que têm doutorados e mestrados, como se isso fosse correto. Não é. O seu lugar de pai e de mãe é de chefe de família. E os seus filhos têm que obedecer. Ah, mas minha filha é doutora médica do hospital de sei da onde, e eu não sei nem ler. Você é a mãe, você é o pai. Diga não à sua filha, diga não ao seu filho. Se imponha, porque senão a balança desequilibra. Quando um filho ou uma filha manda nos pais, alguém adoece. Observe cada casa que você conhece, cada família. Quando uma filha ou um filho manda nos pais, alguém da família adoece. Alguém se deprime, alguém adoece, porque a balança está desequilibrada. Quem manda é os pais. Os filhos obedecem. Cada macaco no seu galho, cada um no seu lugar. Ordem, pertencimento e equilíbrio. A hierarquia da família tem que prevalecer, a hierarquia da família. Quem manda é o pai, quem manda é a mãe. Ah, mas minha mãe, ela tem Alzheimer, mas ela é sua mãe. Ah, mas meu pai está demente, ele é seu pai. Meu pai não sabe nem o que dizer, ele é seu pai. Tá certo? Coloque-se no seu lugar. Filho e filha no seu lugar de filho e de filha. Os pais podem estar com 200 anos. Quem manda é o pai e a mãe. Se a mãe deixa, ou o pai deixa, o filho esculhambá-los, desequilibra a balança e alguém adoece. Aparece um viciado, aparece um depressivo, aparece um suicida, tá certo?
Então, existe uma grande ilusão para os carentes, ansiosos e inseguros de que, se não atenderem às expectativas dos outros, eles não serão amados. Então, eles estão trocando o amor deles. Eles, né, associam a obediência e amor. Então, eles fazem tudo, são submissos, subordinados ao marido, aos filhos. Tem filhos que é o rei da casa e os pais estão lá subordinados. Eles estão achando que, se não for assim, os filhos não vão amar eles. Banana para os seus filhos. Banana, tchau e bênção. Se você, para ser amado por seu filho ou sua filha, você tem que fazer os gostos dele, gastar o dinheiro que não tem, dar o cartão de crédito que não tem, pagar roupa de marca que você não pode, se for esse o preço do amor do seu filho, esse amor não existe. Tchau e bênção para ele. Tá certo? Coloque o seu filho no seu lugar. Mas antes, coloque-se no seu lugar. Diga sim e diga não. Na hora certa. Faça só aquilo que você pode fazer e aquilo que você quer fazer. Eu me lembro quando eu era muito jovem, que eu recebia convites que eu não queria ir e que eu me forçava a ir, eu tinha dor de cabeça. Eu nunca tenho dor de cabeça. Então, quando eu fazia algo contra a minha vontade, o meu corpo dizia, tá mentindo, ó, não queria ir, não queria fazer, entendesse? E eu passei por esses momentos de doer minha cabeça, quando eu me forçava a receber certas amizades, a sair com algumas amizades, eu adoecia. Se você não falar, né, o seu não que está engasgado, você vai adoecer, minha amiga, meu amigo. Não tente agradar. Você não é a Madre Teresa de Calcutá, tá certo? As pessoas que dizem, mas tem pessoas que vivem para servir e fazem tudo por amor. Mentira, mentira, certo? A Madre queria o céu. A Madre deu o amor porque ela queria o céu. Ela tinha um propósito de ir para o céu aí. Tá certo? As freiras, o padre, aquele. Todo mundo quer alguma coisa. Ninguém dá de graça. Mas tem aquela mãe que vai para um filho para o hospital. Vai porque é o jeito. Vai porque é o jeito. Não tem quem vá. Ela vai para se salvar da culpa. Não é verdade? Não fazemos nada sem buscar nada em troca. Tá certo? Sempre esperamos algo. Bote isso na sua cabeça. Nasci para servir, mentira. Mentira sua. Você é carente, você é inseguro, você não se ama. Você nasceu para cumprir o propósito da sua alma. Deixe de ser besta, não é verdade? Então, a live de hoje é para conscientizar vocês que tem nada contra você querer agradar, querer ajudar, fazer o bem a um, fazer o bem a outro. Só que isso não pode ser a sua prioridade. A sua prioridade é você cuidar de você, dos seus interesses e deixar cada um assumir o seu papel. Às vezes nós prendemos os filhos em casa, com medo do mundo, e aí eles perdem a experiência de viver a vida deles, de arriscar. Não é verdade? Nós temos que ser sinceros, especialmente com a gente, seguir nosso coração e passar isso para as pessoas, para evitar o desgaste emocional, o estresse, a insatisfação, a frustração, que vai levar a doenças. Alguns bonzinhos, patologicamente falando, desenvolvem doenças crônicas, minha gente, porque o corpo fala. Se você só diz sim, sim, sim e quer dizer não, 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 e não consegue dizer esse não, o seu corpo adoece, a sua mente adoece, depressão chega em você, ansiedade complica, vem a crise de pânico. Toda vez que você vê alguém com crise de pânico, tem um conflito ali. Tá certo? Tem um conflito ali. Tá certo? Se você diz só sim, 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 tem um problema com você. Se você espera reconhecimento e não tem, você adoece. Não desequilibre a balança dos seus relacionamentos. Não desequilibre. Seja você mesmo, opte por você. Diga sim primeiro a você, depois ao outro. Deixe cada um carregar o seu balaio. Uma vez eu li um texto que só se aquela outra pessoa não tiver cérebro, massa encefálica, é que eu devo fazer o trabalho dela, a parte dela. Se alguém que você convive não tiver a massa encefálica, aí você faz tudo por essa pessoa.
Mas se a pessoa está com você, tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, você não tem que fazer nada que a pessoa não possa fazer sozinha. A fibromialgia, eu vou abrir uma live, Corina, tá certo? Sobre fibromialgia, que ela tem um componente tipo 99% emocional, tá certo? Eu vou abrir, você falou aí, e eu vou abrir essa live, porque é importante falar sobre as dores que o corpo aponta, mostrando que tem alguma coisa errada na sua vida. Ó, eu estou passando pela fase das doenças por ser assim, tá vendo? Depoimento de Corina aí, tá certo? Quando o seu corpo adoece, eu estava vendo aí, eu estou fazendo um curso de psicossomática, 10% da sua genética, 10% dos seus hábitos alimentares, tabagismo, alcoolismo, o restante, minha gente, olha aí o Kengo, emocional. 80% a 90% das doenças é emocional. A fibromialgia é uma dessas doenças, né, autoimunes, é do seu emocional. Ela, lúpus, tem um monte aí, gastrite, tarará, tarará. O seu próprio corpo vai se destruindo as células boas, porque ele não aguenta mais viver em sofrimento. O seu corpo odeia conflito, odeia mentiras, o corpo quer lhe proteger. A mentira é a imposição para que você veja a verdade, para que você olhe para você. Você, certo? Não dê demais a ninguém, dê a você. O dar e o receber tem que ser equilibrado. A compulsão por agradar atinge homens e mulheres. É mais comum em mulheres por causa do papel social. Mamãe, mulher, mãezona, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Minha irmã dizia, ser mãe é padecer, descer e se lascar. Ela tinha razão, né? Em alguns casos. Meu corpo não está mais falando, está gritando. Olha aí. Gente, o corpo fala, não, o corpo grita. Ele vai te gritar, te jogando na ansiedade. Ele vai acabar com as tuas defesas, né? Tua imunidade. Vai fazer você pegar né, as viroses da época mais rapidamente. O seu corpo pede socorro porque a sua alma está chorando, tá certo? Preste atenção nisso, o corpo fala. Corpo fala. E por que eu sou assim? Por que eu sou tão boazinha? Por que eu tenho que agradar, meu Deus, a minha insegurança? As ausências da nossa infância, né? Situações que tivemos na infância, de provações, de privações, de abusos físicos, psicológicos, sexuais. Ninguém escapou de algum tipo de abuso, né? Como diz, meu sogro me humilhava e eu ficava calado. Olha aí, pânico, isso mesmo, Rubelânia. Quando você engole, né? Os antigos diziam, engole o choro, né? Tapa a boca. Engole, aí vem em forma de pânico, vem numa gastrite, vem numa asma, vem numa enxaqueca, certo? E nós sofremos das ausências da nossa infância. Nenhuma criação foi perfeita, como diz Freud, nenhuma mãe acerta. A mãe é uma pessoa como nós, então a mãe também tem suas carências. Nos faltou muita coisa. Diz que nós sofremos as rejeições 3, 4 vezes, efetivamente, quando a partir da gestação, nós já captamos as dores da mãe, que às vezes não queria engravidar, às vezes não tinha condição financeira, às vezes é uma mãe sem afeto, o bebê já sente a rejeição. Quando ele é expulso da barriga no parto, ele é pela segunda vez rejeitado, porque ele não entende. Ele estava num canto tão quentinho e ele foi expulso. E aí vem a infância, não é? Quando a mãe também não vai atender aos anseios da criança, nunca. Por mais que ela tente dar amor, carinho, a criança vai sempre sentir que falta alguma coisa. Somos seres da carência, certo? Nunca ninguém vai atender nossos anseios. Por isso que Freud dizia, somos seres desamparados. Além da fibromialgia, tem a gastrite, exatamente. São 2 doenças do emocional, gastrite e a fibromialgia. Estou passando, olha aí, Maria José, minha irmã,
Depois que temos pânico, não voltamos mais ao normal. Não é que não voltamos, sabe, Rubelane? É que ficamos com medo da crise. E esse medo faz vir nova crise, tá certo? Teria que trabalhar a origem desse pânico, né? O trauma com esse seu sogro, para poder a sua mente reprocessar, ressignificar e você não ter mais pânico, tá certo? Nem ter medo de ter medo. Porque o pânico, quando vem a primeira vez, a pessoa que teve uma vez fica com o olho desse tamanho, com medo de ter de novo. E esse medo de ter de novo atrás para que você realmente tenha de novo a crise de pânico, tá certo? Mas você pode se libertar para sempre da crise de pânico. Sim, eu tenho casos que eu tratei e que as pessoas não voltaram a ter crise, tá certo? Então, viver agradando ao outro é um problema, é uma compulsão que está por trás da pessoa ansiosa, que tem baixa autoestima, que sofreu ausências na infância. Oi, Maria de Jesus! Pois é. Então, a pessoa que tem essa compulsão sofreu as ausências na infância. Como fazer para interromper esse processo? Eu vou dar aqui umas dicas, viu, Corina? Então, quem age assim, para agradar, com certeza sofreu as ausências na infância, reais e imaginárias. Imaginárias é o parto, que é uma expulsão, o que ouviu da mãe no ventre, a forma que a mãe criou, que a criança achou que não foi amada. Isso aí a gente não pode mudar. E o fato real são os abusos que a pessoa passou mesmo, espancamentos, humilhações. E isso tudo pode ser ressignificado em terapia, tá certo? Então, a pessoa que age com essa compulsão por agradar é uma pessoa que tem uma baixa autoestima, que sofreu ausências na infância, sofreu rejeição, separação, dores, não conseguiu superar isso. Então ainda existe uma criança à espera do amor da mãe, e ela busca isso nas pessoas, tá certo? E ela faz essa compensação cuidando dos outros. O primeiro ponto é tomar consciência de que você é essa pessoa que está em segundo lugar, não é? Quando é que você se lembra de você? Quando é que você se sente merecedora, boa o bastante, suficientemente boa, capaz de amar e ser amada e de priorizar as suas necessidades? Quantas vezes você se dobra para fazer as vontades do outro, para agradar ao outro e às vezes até sentir desprazer, né? Você faz pelo outro e você sente desprazer para que o outro fique bem. Não é justo. Se você vive para agradar, você tem um comportamento que vem de uma ansiedade, que você tem uma baixa autoestima e que você está sempre preocupado em agradar para ser aceito, tá certo? Se você quer ser agradar para ser gentil e educado é uma coisa, para ser aceito você tem um problema, tá certo? Então, como é que eu vou saber se eu sou essa pessoa que Gorete está falando hoje? Quando eu faço as coisas esperando reconhecimento, esperando algo em troca. Quando não há retorno do que eu espero, eu me frustro. Quando eu tenho que fazer aquilo, porque eu não me contento em não fazer, então eu me imponho a fazer esse sacrifício. Quando eu deixo de lado as minhas vontades pessoais para atender a do fulaninho, a dele é mais importante, eu tenho um problema. Quando eu não sei o que eu gosto, sabe? Fulano, quer comer aqui? Quer comer o quê? Não sei. Qual é melhor para você? Essa roupa ou essa? Não sei. Você tem um problema aí, não é? Você tem que saber o que você gosta. Quando os seus gostos são baseados no gosto de outras pessoas, você ia comprar uma blusa. A tua amiguinha disse, aquela ali é melhor. Você vai lá com o que você gostou e compra o que a amiguinha disse. Você não tem personalidade aí. Tá faltando alguma coisa aí. Quando você não consegue dizer não e você quer dizer não. A pessoa disse uma coisa para você, você discordou e você... Não, mas eu não gosto de conflito. Você está com medo. Não tem esse papo de eu não gosto de conflito. Não tem esse negócio não. Não tem negócio não. O conflito que você não enfrenta vai se tornar um pânico. Você precisa dizer não para se salvar. Tá certo? Quando você
diz não, mas é com tanta dificuldade, tem que justificar com uma mentira. Olha, eu não vou poder porque meu filho adoeceu. Aí você mata a mãe para poder dizer um não. Não, é não e não. Não e não e não e não e pronto. Não tem que justificar, tá certo? Quando você precisa parecer bom e simpático, lá vem a madre de Calcutá. Não, você não é a madre. Você não tem que parecer nem bom nem simpático, tá certo? Nem todo dia a gente tá para dar bom dia. Nem todo dia a gente tá afim de falar com ninguém. Você tem que ser fiel e sincero a você mesmo. Quando você é muito servil, submisso, você tem um problema, certo? Quando você fala não, você se sente culpado, você tem um problema, tá certo? Quando você acha que o outro não é capaz de fazer, só você sabe fazer, você tem um problema. Quando você mergulha no trabalho, porque eu tenho que trabalhar, só eu sei trabalhar, você tem um problema, você está buscando reconhecimento. Então você tem baixa autoestima, a sua ansiedade é grande, te derrubou na baixa autoestima, na procrastinação e você perdeu o fio da meada. Não é verdade? Obrigada, Rubelânia. Como é que eu faço? Como é que eu faço para sair dessa? Eu vou contar aqui uma lenda, aí tá com pouco tempo, né? Mas eu vou dar umas dicasinhas finais aqui. Eu vou contar essa lenda. Reza a lenda. Lembre-se, eu não vou falar de religião, não sei se existe outra vida, eu não quero nem saber. Eu não fui lá, não voltei, não vi nada. Então pronto. Mas reza a lenda que uma mulher casou com um homem e assim no começo do casamento, tudo maravilhoso, amor, filhos, e aí o cara começa a beber e aí vai todo dia para o bar, passa o dia lá, enche a cara e ela ia buscá-lo de noite no bar. Enquanto isso, durante o dia ela estava cuidando da casa, lavando roupa para fora, sofrendo horrores para criar os filhos e manter a casa. Todo dia ela ia buscá-lo no bar, dava um banho, uma sopinha e ele dormia. Amanhã de novo. E foi assim a vida inteira. Aí ele desencarnou. E aí passou-se o tempo, ela envelheceu, morreu. Lá em cima, hora de voltar para reencarnar, o mestre disse para ela, chegou a hora de você reencarnar. Aí ela tá certa. Mas você vai nascer com esse fulano de novo. Ela disse, não, vou não. Vou não porque eu já fiz tudo por ele. Eu cuidei, fui no bar buscar, dei banho. Aí o mestre disse, exatamente isso. Você fez tudo errado. Você impediu nele a mudança. E ele não conseguiu mudar, porque ele tinha vida fácil. A mulherzinha trabalhava, dava o dinheiro da cachaça, ia buscar ele no bar. Você vai nascer com ele e ele vai pro bar, vai encher a cara, vai cair no vômito, vai dormir no bar com os cachorros lambendo e você não vai buscar. É dessa forma que você vai ajudá-lo. Fica a dica para vocês. Tem que carregar ninguém, tem que salvar ninguém. A menos que a pessoa não tenha massa encefálica. Tá certo? Mas vamos lá para as dicas desse final de live. Como podemos eliminar essa necessidade patológica de agradar? Não é? Nós temos que olhar para nós. Por que eu faço isso? Por que eu preciso? Obrigada, Cláudia. Por que eu preciso agradar e ser submissa? Não é? Vamos olhar para a gente. A gente não pode agradar a todos, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Por que eu tenho que agradar e me importar com a opinião do outro? Não é? Por quê? O que pensam de mim não está em meu controle e não é da minha conta. Imagina, eu vou numa festa, tem 50 pessoas, eu entro, eu passo. Até eu atravessar de um ponto a outro, 50 pessoas vão me olhar. O que elas vão pensar de mim? Eu tenho controle? Não. Não é absolutamente da minha conta. Se eu fosse uma Gisele Bündchen, iam falar que eu era alta. Se eu fosse da cor escura, iam falar que eu era preta.
Se eu fosse ruiva, vão dizer, lá vai a ruiva. Se eu fosse gorda, lá vai a gorda. Se eu for bem velha, lá vai a velha. Entendeu? Se eu for simpática, lá vai a besta. Se eu fechar a cara, lá vai a chata. A gente não agrada a quase ninguém. Bote isso na cabeça. O que pensam de você, você não tem controle e não é da sua conta. É o filtro da pessoa. Então, se eu for atravessar uma avenida, né? Desfile do dia 7, eu vou atravessar de uma rua para outra. O que vão pensar ali de mim, como é que eu vou ter controle? Né? Nunca eu vou agradar a todo mundo, tá certo? Serão uns poucos que eu vou agradar e não vou agradar sempre. Então pense nisso quando você for ser submissa, se humilhar e fazer o máximo para agradar. Ninguém nos conhece como nós mesmos. A sua opinião sobre você é a que importa. O que pensam de você, ó, é o filtro da pessoa, é o julgamento do outro. Não lhe interessa. Tome as suas próprias decisões. Saiba quem você é, o que você gosta, o que você prefere. Cuide de você. Seja seu melhor amigo, sua melhor amiga. Não espere que ninguém lhe acolha. Que as pessoas, ó, cada um em si mesmado, cada um só pensa em si. Cuide de você. Não deixe de ser educado, gentil, né? Humano. Se você quiser fazer caridade, você faz caridade. Se quiser passear com sua amiga, mesmo que você não goste, você vai. Mas não force a barra. Quando você forçar a barra, o seu corpo estoura. Estoura numa gastrite, estoura numa fibromialgia, estoura num pânico, numa depressão, até numa doença mental grave. Já foi provado que os traumas sérios da vida levam você para uma doença mental, tá certo? Uma grande regra, não se compare com ninguém. Você não é melhor nem pior do que ninguém. Tinha um áudio chamado Desiderata, que tocava numa rádio lá do meu interior. Quem quiser assistir Desiderata, tá em todo o YouTube, Desiderata. Desiderata, é lindo na voz de Cid Moreira. Que tem um trecho que fala, se você se comparar com os outros, você vai encontrar alguém sempre inferior e superior a você. Então fique bem onde você está, com o seu DNA, com o seu cabelo, com a sua idade. A velhice vem para todos. Minha mãe diz, aceita que dói menos. Não vai fazer aquele negócio para ficar com doição, não. Pelo amor de Deus. Você vai esticar aqui, mas não vai esticar aqui. Você vai esticar aqui e a sua mão envelhecendo. Aceita que dói menos. Quem te amar, vai amar a sua alma. A vida é assim, ó. Pô! E você percebeu isso agora com o Covid, assim, ó, batendo na sua porta. A vida é um sopro. Não temos nenhuma garantia mais. Nunca tivemos. E agora muito pior. Como se não houvesse amanhã mesmo. Tá certo? Então, se alguém te reprova, não quer dizer que te rejeita. A pessoa tem os filtros dela, certo? As críticas do outro, a gente nunca está livre. Nunca a gente está livre da crítica de seu ninguém. Tá certo? Então, pense o que quiser de mim. Tem um forró que fala, se o povo falar, nem ligue. Nem ligue, deixa o povo falar. Tá certo? Então, seja você mesmo. Tá certo? Olhe para a sua história, respeite a sua história. Tudo foi um encadeamento de fatos. Os pais que você teve foi os pais que a vida te deu. Não cabe julgamento, né? Pai e mãe, obrigada, né? Você me gerou, você me deu a vida. Obrigada por tudo. Foi tudo como tinha que ser. Não dê um conceito para a sua história. Ah, aquele pai nojento, aquela mãe ruim. Não. Você está viva aí porque eles se encontraram um dia e formaram você. Em algum dia, o seu pai e a sua mãe deu um sim para você. Em algum momento, eles se encontraram e deram um sim para você e você está aí. É suficiente. A gratidão aos pais tem que ser eterna. Honrar pai e mãe. Tá certo? A sua autoestima é uma conquista que você vai... É um estudo, é um aprendizado, é uma conquista. Experimente ser você, que tudo vai se encaixar na sua vida. Não deixe de investir em autoconhecimento. Terapia não é despesa, é investimento. É investimento. Técnicas são investimentos.
ouvir essa live, você está investindo o seu tempo. Ah, eu conheço alguém que é submisso, que apanha do marido, vou passar essa live para essa pessoa. Isso é um investimento de tempo. Você vai passar uma live para uma pessoa que precisa ter autoestima. O que nos adoece é essa síndrome da boazinha, o complexo de Wendy, sim, 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 para as pessoas me aceitarem. Aceite quem quiser, eu que me aceito. Eu sei o meu lugar na minha família, eu sei o meu lugar no mundo. Eu não sou superior nem inferior a ninguém. Eu me amo, eu me aceito, tá certo? Perfeição na Terra? Que ilusão é essa? Eu posso fazer 50 plásticas e eu não vou estar perfeita no meu corpo. Eu posso fazer 50 anos de terapia e a minha mente não vai estar batendo direitinho como a gente imagina, né? Então vamos aceitar nossas loucuras e imperfeições, nos aceitando a vida como um processo natural e fluido. Viver é muito bom, minha gente. Se você está aqui me assistindo, não está no hospital, não perdeu ninguém, está aqui me vendo, aproveita isso. Dê um sim, dê um segundo sim. Seus pais deram um sim e você nasceu, dê um segundo sim para a vida. Diga, eu vou para a vida. Isso é a técnica de hoje, é uma técnica de autoconstelação. Você pode dizer, todo dia eu vou, agora eu vou para a vida. Pode anotar aí. Isso é uma fala de constelação. Agora eu vou para a vida. Agora eu estou pronta. Agora eu me amo. Agora eu me aceito. Agora eu digo sim quando o meu corpo concordar. Agora eu digo não quando o meu corpo também discordar. Agora eu encontro o meu lugar nesse mundo. Agora eu me amo. Agora eu me aceito. Eu me amo. Eu me aceito. Pode dizer isso todos os dias. Agora eu vou para a vida. Agora eu me permito ir para a vida. Eu vou inteira. Eu vou com garra, eu vou com força. Porque o meu sonho é nunca estar na fila dos doentes que precisam de ajuda. É estar na outra fila, onde eu posso ajudar vocês com as minhas lives, com o meu trabalho, com meus atendimentos e com o meu chave de luz. Gratidão ao universo porque a live não caiu. Maria de Jesus do YouTube, um abraço, tá certo? Quem não consegue comer direito porque tem ansiedade, que é o caso de Maria de Jesus, não está aceitando a vida, então ela não come, ela está em conflito, está em sofrimento. Tem muita coisa que você não aceita e você não consegue se alimentar. Você está dizendo não à vida, tá bom? Diga sim à vida, diga agora eu vou para a vida. Agora eu me dou sim para a vida. Essa é a técnica de hoje. Agora eu vou para a vida. Eu vou inteira. Eu vou sem vícios. Eu vou sem tanto medicamento. Eu vou sem tanto conflito. Eu vou falando sim e não na hora certa. Meus queridos, que bom estar com vocês. Quinta-feira teremos uma nova live aqui nas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram. Se você tem alguém que precisa ouvir isso que eu falei aqui, passe para essa pessoa. Essa live está no IGTV, vai estar também no YouTube, tá certo? Ajude outras pessoas a se ajudarem. As pessoas não têm informação correta, elas não conseguem se ajudarem. E essas lives que eu faço é para você ter o seu autocuidado emocional, para você não adoecer mentalmente e nem fisicamente. Beijo no coração e até quinta-feira, se Deus permitir. Ok? Um grande abraço para vocês todos. Usem máscara. E se vacinem, se vacinem. Amanhã é dia de vacina aqui em Recife. Tome a vacina e use máscara. Cuide de você e da sua família. É um dever seu usar máscara. É um dever seu se vacinar. Beijo, minha irmã Josilene, Maria José e todos que estão aí me assistindo nas redes sociais. Um grande beijo. Hoje a gente teve sorte aqui com a internet, graças a Deus. Eu usei minha pedrinha, porque Justo não está aí. Ela me deu a pedrinha que eu esqueci o nome, é o que essa pedrinha aqui? Eu não sei o nome, eu queria dizer para vocês. Cadê Jus que não está aí para me ajudar? Essa pedra não é matita não. Na próxima live eu falo que pedra é essa, que é para você usar, que é para dar sorte, que é para trazer energia boa. Turmalina! Olha aqui, gente, adquiram aí, ó, a turmalina. As minhas lives estavam travando e eu passei aqui, eu fiz um reiki nos celulares aqui com a turmalina.
Ela tem que ser usada da parte do corpo para baixo, por pouco tempo, porque ela é muito forte. E pelo sim, pelo não, a minha live não travou hoje. Turmalina negra. Quem é de Recife, compra no Mercado São José. Existe também pingentes, né, de turmalina, tá certo? E esse parece um carvão, minha gente. Pelo sim, pelo não, é turmalina, Zezé. Pelo sim, pelo não, minha live hoje deu certo. Ok? Um beijo no coração. Obrigada aí, Claudinha, por você me informar aí da turmalina, tá bom? Beijo de todo mundo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Deixa eu desligar aqui.